como devem as mulheres apresentar-se na igreja. E recapitulando, então, nós falamos de 1 Coríntios capítulo 11, do verso 1 ao 3, onde Paulo ele vai louvar os irmãos e vai estabelecer um fato de uma hierarquia. Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do varão e o varão a cabeça da mulher. Ele deixa bem claro. Após isso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 4 ao 6, ele fala assim, ele vai entrar realmente no assunto. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Quer dizer, um homem entrar dentro de um culto com um chapéu, ou mesmo colocar um véu sobre sua cabeça durante o momento da oração, ele está desonrando a cabeça. No grego, aqui, está falando de uma cobertura, perbolian, né? Uma cobertura sobre a cabeça. Não está falando de cabelo. Está falando do homem colocar sobre a sua cabeça um chapéu ou uma cobertura de fato, né? Então, essa cobertura, em 1 Coríntios 11, 4, está falando de algo que realmente tape, cubra a cabeça. Verso 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Então ele vai dizer que uma mulher que se apresenta na igreja sem usar uma cobertura, que seria o véu ou um chapéu, ela desonra a sua cabeça, quer dizer, no caso ela desonra o varão, e a sua situação é como, ele não diz que está realmente, é como se estivesse rapada. Quer dizer, uma mulher que ora sem utilizar a cobertura, o véu, diante de Deus, é como se ela estivesse rapada. Essa palavra ele vai usar de estar rapada exatamente para chocar aqueles crentes ali de Coríntios. Porque rapar a cabeça, uma mulher rapar a cabeça, era um sinal de grande humilhação, ou porque ela era prostituta, ou porque ela era uma mulher descontente com a sua natureza de mulher. Então, os atos de rapar uma cabeça de uma mulher era uma dessas duas coisas. Ou ela estava descontente de ser mulher, por isso ela tirou o sinal de sua submissão, o sinal da sua qualidade de mulher, ou porque ela era prostituta, então era rapada a cabeça, exatamente para marcar aquela mulher como uma mulher prostituta, né? Ou uma mulher que foi tirada do meio da prostituição. Muito bem. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, quer dizer, se ela não quer utilizar a cobertura, perbolian, do grego, a cobertura, tosquice também, quer dizer, corte o cabelo como um homem. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com véu. Quer dizer, então, o véu, segundo as palavras, hoje pode um monte de coisa, né? Hoje homens deixam o cabelo comprido igual de mulher, mulheres cortam curtinho igual a homem, né? Descaracterizando a sua feminilidade. Hoje tem de tudo. Mas, biblicamente, uma mulher sujeita a Deus, sujeita à palavra de Deus, temente à palavra de Deus, ela não deve cortar o cabelo dela curtinho, né? Ela deve ter o cabelo crescido, que caracterize ela pelo menos como mulher, né? Se ela tem essa natureza, tá? Se ela tem essa natureza de ter cabelo, ela deve deixar pelo menos
crescido, né? Que isso é um sinal de feminilidade. Mas a mulher hoje pode fazer o que quiser, né? Hoje nós vivemos a era de Laodiceia, né? Que é a indiferença dos povos. Hoje se faz de tudo, né? Hoje tem igrejas aí que aceitam homossexuais, mulheres lésbicas, aceita pessoas amasiadas, né, em adultério. Hoje aceita de tudo, né? E o negócio é não ter... Não, eu estou falando de tudo. Eu estou entrando em todos os aspectos, né? Então hoje se aceita de tudo, né? Homens com cabelo igual de mulher, né? Aquele cabelo compridão. A mulher ela pode cortar o cabelo. Não há nenhuma proibição na Bíblia de que a mulher corte o cabelo. É radicalismo essas seitas que ensinam que a mulher não pode cortar o cabelo, nem as pontinhas. Isso não tem base bíblica. O que ela não pode fazer, segundo a Bíblia, que isso deixa ela em posição de desonra, é rapar o cabelo ou cortar curtinho igual um homem. É isso que não é recomendado pelo apóstolo, porque isso descaracteriza a feminilidade da mulher. A mesma coisa o homem. A mesma doutrina que a mulher não pode deixar o cabelo curto, uma mulher ela pode cortar o cabelo. Tá? Eu estou falando que não é diante de Deus agradável, tá? A mulher rapar o cabelo ou cortar curtinho. Ela está num estado de desonra. É nesse aspecto, tá? Então nós não estamos radicalizando aqui dizendo que uma mulher não possa cortar, aparar o seu cabelo, fazer o seu cabelo. Isso aí ela pode, né? Que não é recomendável é a mulher cortar bem curtinho, igual um homem, tá? Ficar igualzinho um homem, que é o que as lésbicas fazem, né? As mulheres sapatões, elas fazem isso. A primeira coisa que ela faz é cortar o cabelo bem curtinho para já se apresentar perante a sociedade como uma sapatona. E o homem não é agradável diante de Deus ele parecer com aquele cabeleira, né? Parece uma mulher, ficar jogando os cabelos, né? Igual uma mulher, né? Isso é uma inversão dos valores, tá? Isso também nós vemos, por exemplo, os travestis, a primeira coisa que faz é deixar o cabelo crescer e ficar igual de mulher. Isso é que a doutrina apostólica recomenda. Nós vamos ver que isso não é uma posição do apóstolo Paulo, tá? Alguém pode dizer, né? Pode dizer, isso aí é uma recomendação do apóstolo Paulo, tá? E nós vamos ver que isso são mandamentos do Senhor Jesus para a igreja. E se alguém se considerar profeta, espiritual, alguém que realmente julga ter direção do Espírito Santo, deve reconhecer estas coisas como mandamentos do próprio Senhor Jesus para a igreja. Nós vamos ver isso na sequência desta carta aos Coríntios. Tá? Se é supérfluo, então Paulo é supérfluo, Jesus Cristo é supérfluo. Eu vou mostrar para você que isso que Paulo está ensinando à igreja na carta aos Coríntios são mandamentos do Senhor Jesus para sua igreja. E se alguém quiser ignorar, será ignorado. Por quem? Por Jesus Cristo. Então, se você quer seguir os tempos modernos, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com o véu. Bem, aí Paulo continua. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Então, por que um homem não pode colocar o chapéu ou um véu durante o momento de adoração ou do culto a Deus?
porque ele é a imagem e glória de Deus. A mulher é a glória do homem, porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Então a mulher, ela precisa ter então esse sinal de autoridade sobre a cabeça durante o culto. Tá? Um sinal. Aqui está a palavra submissão, mas no grego está a palavra autoridade. Tá? Submissão no sentido de reconhecimento e autoridade no sentido de ter tapado o cabelo, dando-lhe à mulher autoridade para estar em igualdade com o homem durante o momento do culto. Então, nesse momento, Deus vai enxergar a mulher e o homem iguais, né? E a mulher não vai desonrar o varão quando ela ora coberta por véu. Agora, se ela ora sem o véu, Paulo diz que ela desonra a cabeça, ela está desonrando o varão perante Deus e os anjos também. Isso é por causa também dos anjos, seres celestiais, ou aquele varão que porta a palavra de Deus, né? Que ele é o anjo do Senhor, diz a palavra de Deus. Agora, nós vamos ver aqui, na continuidade, Paulo vai agora fazer as considerações finais após ter passado o ensino de como as mulheres devem apresentar na igreja de Deus. Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Quer dizer, para a salvação, nenhum é independente do outro. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Agora ele vai fazer a consideração. Depois de tudo isso que Paulo fala, ele faz uma pergunta. Julgue entre vós mesmos, quer dizer, discirna entre vocês. É conveniente que a mulher com a cabeça descoberta ore a Deus? Quer dizer, é permitido, é legal, depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, que uma mulher ore a Deus sem o véu? É isso que ele está perguntando. Se ele quisesse que a mulher não usasse o véu, ele ia falar o contrário. É conveniente uma mulher orar com véu? Ele faz a pergunta ao contrário, justamente querendo a resposta. É conveniente, é decente uma mulher orar sem a cobertura? Orar descoberta diante de Deus? Qual que era a resposta? Não é conveniente. Aí ele vai também mostrar a mesma natureza com respeito ao homem. Não vos ensina a própria natureza que o homem que tiver cabelo comprido é para ele uma desonra? Mas se a mulher tiver cabelo comprido, é para ela uma glória, pois a cabeleira lhe foi dada em lugar de véu? No grego, a palavra está o seguinte: a cabeleira fica no lugar da cobertura, ou mantilha. Tá? Então a cabeleira é uma mantilha e a cobertura perbolian. Né? São duas palavras distintas no grego. Perbolian representando um pano realmente que veda, e mantilha representando algo que está apenas sobre a cabeça. O cabelo para a mulher é como se fosse uma mantilha. Então, mostrando que cabelo é cabelo, véu é véu. Quando a mulher ela não está no local de adoração, a sua mantilha é o cabelo. Quando ela está no local de adoração, o cabelo não lhe serve como autoridade. Então ela tapa o véu, usando o véu, aquele sinal de submissão dela que é o cabelo, ela tapa o véu, colocando o véu, e isso lhe confere autoridade por causa dos anjos. Né? E assim ela cumpre o dever do qual o Éden vem trazendo lá desde o Éden, quando Deus falou que o homem dominaria o desejo da mulher devido ao pecado lá do Éden. A mulher que foi primeiro seduzida, pecou, caindo no engano da serpente. Então Deus vai sentenciar que a mulher vai multiplicar as dores de conceição e vai estar sujeita ao homem por causa disso. Esta situação perdura até a ressurreição dos mortos, da vida eterna. Aí na ressurreição, tanto homens como mulheres serão iguais no reino de Deus. Não haverá mais essa distinção. Essa distinção hoje existe
em virtude do pecado da herança do Éden. Então, por causa disto, o véu é doutrina apostólica. Então, Paulo vai demonstrar que todas as igrejas de Deus, né, não tinham costume de contender sobre a questão do uso do véu. Todas usavam, né? Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Então, a única igreja que estava se rebelando contra a doutrina do véu, do uso do véu, era a igreja de Corinto. Todas as demais igrejas de Deus, elas não tinham costume de contender sobre esse assunto, pois naturalmente as mulheres utilizavam o véu e os homens não apareciam na igreja com cobertura, né? É essa a doutrina apostólica. Paulo, mais para frente, nesta mesma carta, ele vai voltar a considerar algumas coisas. 1 Coríntios 14. E vai revelar a verdadeira natureza, né, desses ensinos, de onde vêm, né? Então ele diz assim, ele vai falar sobre a autoridade de Deus e sobre por que ele vai fazer esses ensinos na igreja de Coríntio. Então aqui, em 1 Coríntios 14, verso de número 37 e 38, diz assim: Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Então, o que Paulo vai escrever sobre a ordem do culto, sobre os dons espirituais, sobre como a fazer a Santa Ceia, sobre o uso do véu, sobre a questão do sufocado, do ídolo, né, da idolatria, sobre a divisão, brigas dentro da igreja, tudo isso que ele vai explicar, e sobre a questão da submissão da mulher ao homem, segundo a lei e tal, ele diz que se alguém considera-se profeta, quer dizer, alguém se considera como alguém que recebe da parte de Deus iluminação, direção, ou uma pessoa espiritual que está realmente no reino espiritual da graça, deve reconhecer que as coisas que ele, como apóstolo, está escrevendo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignorar, quer dizer, não quiser aceitar, será ignorado, quer dizer, por Deus. Quer dizer, aquela pessoa, por Deus, vai ser considerada como uma pessoa desobediente. Tá? Então, o uso do véu não é uma simples moda, tradição. É mandamento apostólico, característica da Igreja de Deus. Hoje, violentamente combatido pela maioria das igrejas cristãs que seguiram o espírito do curso deste mundo, né? Que se levanta contra as ordens de Deus, que se levanta contra os conselhos de Deus. Mas a mulher espiritual, a mulher que ama a Deus sobre todas as coisas, né? Ela vai reconhecer esses mandamentos, assim como o homem também vai reconhecer, não vai deixar ficar usando cabelo comprido aí que nem mulher, né? E igualmente mulher não vai ficar usando um cabelo curtinho igual homem, né? Ela vai deixar o cabelo dela estar pelo menos o suficiente crescido, não que precise estar até os pés ali, mas crescido o suficiente para caracterizar sua feminilidade para mulheres que têm. Né? Agora, o véu é um mandamento de cobertura exatamente para caracterizar a mulher durante o culto e ela ser vista por Deus, pelos anjos, né, em estado de honra. Quando ela não usa o véu perante Deus e os anjos, ela está num estado de rebeldia e de desonra. Agora alguém pode argumentar, mas essa passagem de 1 Coríntios 11 é só ali que tem. Como é que nós podemos fazer uma doutrina que aparece só uma vez na Bíblia? Mas espera aí, aparece 16 versículos
falando sobre o assunto. Sobre dons espirituais aparece somente também no livro de 1 Coríntios, e a maioria das igrejas adotam as instruções apostólicas de Paulo sobre dons espirituais. Então, se a argumentação de que a doutrina do véu não é válida porque só aparece uma vez em 1 Coríntios capítulo 11, também a doutrina sobre os dons espirituais não é válida porque também aparece uma única vez somente na epístola de 1 Coríntios. Então, esse argumento não é um argumento verdadeiro. É ensino apostólico, está registrado no Novo Testamento, está confirmado por Paulo que ele falou aquilo sob as ordens do Senhor para a igreja, e que, portanto, se alguém considera-se realmente uma pessoa de Deus, que está servindo a Deus, deve igualmente reconhecer os ensinos do apóstolo Paulo como ensinos vindos da própria parte do Senhor para a sua igreja. Então nós temos aí uma explanação correta. Cabelo não é véu, tá? Cabelo é cabelo, véu é véu. Nós vamos ver Rebeca, ela tomando o véu e cobrindo-se para encontrar com o varão Isaac, né? Então, quando Rebeca avista Isaac, ela já toma o véu e cobre-se, tá? Então, isso vai provar que véu é véu, cabelo é cabelo, né? Então, Gênesis 24, 62 mostra quando Rebeca encontrou e viu Isaac vindo ao encontro, ela pegou e tomou e colocou o véu, né? E ela pergunta, né? Rebeca também levantou os olhos e, vendo a Isaac, saltou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Por que ela se cobriu quando ela soube que aquele que estava vindo era o varão e senhor, né, daquele servo? Ela vai fazer isso justamente para ter autoridade para conversar com o seu futuro esposo sem desonrá-lo. Então nós vemos aí, bem antes da lei de Moisés, já esse ensinamento do uso do véu para as servas do Deus Altíssimo. E este ensinamento perdura dentro da igreja primitiva apostólica, e até hoje a igreja de Deus traz também esta marca, essa doutrina apostólica, porque é ensinamento do Senhor Jesus para a igreja. Agora, o mundo religioso, as igrejas cristãs protestantes, querem ignorar, que ignorem, né? Mas a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, sempre vai estar escrito ali que a mulher deve usar o véu para se apresentar na igreja. Se não querem fazer, é risco e por conta de cada um. Se querem inventar doutrinas, fazem um monte de malabarismo para tentar anular capítulo 11 de Coríntios, explicações completamente sem sentido, dizendo que cabelo é véu, negam todo o contexto do capítulo 11 de Coríntios, né? Hoje tem pastores, teólogos treinados para fazer composições artificiais para tentar se desvencilhar da tão clara ordem de uso do véu pelo apóstolo para as irmãs da igreja. Então, desculpas para não se obedecer existem muitas. Mas quem quer obedecer, quer ser sincero com a palavra de Deus, consegue perceber que são, na verdade, artifícios, desculpas, fugas de obedecer o que está escrito. Então, quem quer obedecer, vê essas coisas e obedece. Faz o que está escrito. Não é apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Então, Tiago diz: não sedes apenas ouvintes da palavra. É como um homem que contempla-se a si mesmo no espelho, logo esquece e vai-se. Seja um fazedor da obra.
Aqueles que são meus irmãos e minhas irmãs, disse Jesus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam, põem em prática, faz realmente o que foi pedido para ser feito, porque crê. Né? Vamos ser, então, filhos de Deus e pôr em prática a palavra de Deus. É o que eu tenho para dizer. Pai seja convosco.